Olá, queridas senhoras! A gente vai conversar hoje sobre um livro que impactou lá no fundo da minha alma e eu acho justíssimo a gente conversar e que futuramente você tenha esse livro assim de cabeceira, porque ele vale muito você ler, reler, anotar cada vez. Eu já li ele 2 vezes só esse ano e cada vez que eu leio eu consigo ter uma percepção diferente sobre emagrecimento. E como eu falo sobre isso, eu acho que a gente precisa estudar e entender todas as possibilidades que realmente geram resultado. E se tem uma coisa que gera resultado, é você deixar mais amigável a sua relação com a alimentação. Eu acho que isso é a coisa mais importante quando a gente consegue consertar a nossa relação com a alimentação. Naturalmente a gente acaba perdendo peso e tendo hábitos alimentares de rotina, tendo um pouco mais de disciplina com os treinos, querendo ficar saudável só com o nosso resgate dessa tentativa de fuga. Mas para quem chegou até aqui por causa desse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou a treinadora Luana Venturini, eu sou formada em educação física, especialista em biomecânica, sei quase tudo de treinamento, de musculação, de vetores, o que pega mais, o que pega menos, e isso com certeza é insuficiente e às vezes praticamente inútil quando o assunto é emagrecimento feminino, porque emagrecimento feminino tem mais a ver com comportamento. E é sobre isso que esse livro, Mulheres, Comida e Deus, que vai trazer a gente num resgate. Essa palavra é um pouco coach demais, mas eu gosto dela. Eu anotei muitas coisas, muitas coisas. Sempre quando eu leio, eu falo assim, cara, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Mas eu defini três frases do livro, que com essas frases eu espero que isso entre na sua alma, porque são as frases que mais me chamaram a atenção para eu trazer. Não, tem várias. Eu decidi que essas três seriam as pautas deste vídeo. E a primeira, a Jenny Ruth, ela trouxe uma frase: nunca, jamais foi verdade que o valor de uma alma humana, de um espírito, depende de um número na balança. Essa é para aquelas afoitadinhas, essa palavra existe? Que insistem em se pesar e podem ficar frustradas, que elas focam o resultado final no número da balança. Isso é menosprezar toda a atitude, todo o comportamento, porque é um número. Claro que em estado de obesidade a gente precisa reduzir esse número, mas entenda que isso vai ser uma consequência e não pode ser o nosso foco. O andar da carruagem não tem a ver com diminuir esses números, tem a ver com comportamento. E quando você foca em se pesar ou até criar uma certa versão em se pesar para saber como você está valorizando, você está criando o seu valor por causa de número na balança. E a Jenny, ela traz isso como algo praticamente absurdo. E quando eu li isso, eu falei assim, caraca, tudo bem que eu quero perder 2, 3, 4, 5 quilos, mas o quanto isso perturba a minha paz? O quanto isso me tira da minha vida, me suga, me rouba a minha vida por causa de número na balança? Eu espero que essa frase também tenha esse efeito em você e tenha colado em você para entender que número na balança não é e nunca vai ser o mais importante. A gente diminui o número da balança como consequência de um ecossistema emagrecedor. Eu não gostei dessa palavra. Ecossistema emagrecedor. Sem mais delongas, a próxima frase, mas essa segunda frase, ela é um resumo do livro. Parar de fazer dieta é parar de querer se consertar. O livro inteiro, ele fala sobre a relação da mulher com o corpo, da mulher com a alimentação em si. Em relação ao comportamento, sentimentos, emoções, ele desmembra muito sobre essa questão que a gente enxerga na comida, mas está muito além disso. Quando você fala que para emagrecer você precisa parar de fazer dieta, eu já te antecipo que esse não é o caminho mais fácil. É muito mais fácil você ir numa nutricionista, receber um plano alimentar e seguir exatamente o que está ali no plano alimentar, porque vai dar certo. Acontece que, na minoria das vezes, isso funciona, porque a gente não resolveu a coisa mais profunda da nossa relação com a comida. É fácil pegar um plano e seguir, mas e quando você não segue?
Você tá vendo esse vídeo, se você já tentou emagrecer algumas vezes, já foi até em mais de uma nutricionista, já se inscreveu e perdeu vários planos da academia, por que que não deu certo? E é exatamente isso que a Janine ela traz no livro. Uma dieta, ela vai conduzir o seu caminho, mas você está pronta para ser conduzida? Quem é você quando você não faz dieta? O que você está ganhando e perdendo se você se mantém no peso ou se você perde peso? O que você perde se você perde peso? Com quem você se deixa de parecer? Qual é a dor que vai aparecer? Essa, na verdade, é a segunda frase. Qual a dor que vai aparecer quando você perder peso? Você pega um plano alimentar para seguir, é como se você dissesse para o seu corpo que você não é boa o suficiente para se alimentar sozinha, então você precisa de regras. E aí você precisa dessa punição que é a dieta. Hoje em dia existem várias abordagens nutricionais e as dietas estão até, dado a época que o livro foi escrito, hoje as dietas elas estão muito mais inteligentes, elas estão muito mais acessíveis, elas estão levando em consideração muito mais o ser humano do que o alimento, isso é importante. Mas, no fim das contas, eu conheci bons nutricionistas que o objetivo deles era ensinar para que a pessoa pudesse se conduzir sozinha. E aí fazer um plano alimentar faz sentido. Mas as pessoas não entendem dessa forma. Elas querem fazer o plano alimentar porque elas se sentem incapazes de saber quando elas têm que comer e quando elas têm que parar de comer. E a Janine, ela traz que o nosso corpo ele já sabe isso. Só que a gente desaprendeu a escutá-lo. A gente não sabe mais o momento que a gente está satisfeita. O momento que a gente precisa já parar de comer, já parar de beber água. A gente tá tão envolto numa rotina doida que a gente não consegue se escutar. E mais uma vez eu afirmo, esse não é o caminho fácil. Você precisa, aqui, seguir esse caminho sozinho é difícil. É bem difícil, porque ele precisa ser muito bem conduzido. É uma prática muito mais íntima, muito mais profunda do que só você entregar um plano alimentar, um plano de treino e ó, vai lá, faz. Quando você desiste de fazer dieta, na verdade é que a desistência de fazer dieta não quer dizer que você agora vai comer tudo o que você quer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você cuidar e nutrir o seu corpo, sentindo a hora que é para comer, a hora que é para parar de comer. Quando você precisa de alguém dizendo para você a quantidade, quer dizer que você não está vivendo o seu corpo. Você está submetido a regras. É muito complicado falar sobre isso, porque as pessoas vão confundir com permissividade. Mas será mesmo que uma pessoa que ela tá muito acima do peso, e se você é essa pessoa que tá muito acima do peso, será que ela não sabe quando ela vai parar de comer? Será que ela tá buscando o porquê que ela tá buscando desconforto, ficar empanturrado e não só o saciado, né? Existe uma química que realmente ela é modificada com obesidade, mas a obesidade, mesmo independente da química ou não, o comportamento precisa ser reavaliado. E essa pessoa ela precisa de um método para reavaliar esse comportamento. O método pode ser seguir à risca uma dieta ou observar o comportamento dessa pessoa, as dores, a emoção dessa pessoa. Por isso que a dieta ela vai ser um método que não vai funcionar para todo mundo e provavelmente você já fez algumas dietas que não funcionaram para você, porque você é mais inteligente do que uma terceira pessoa que vai prescrever essa dieta. Eu tô falando isso e aí eu me coloco muito em primeira pessoa porque eu já fiz várias dietas, de todos os tipos. Não sou fã de dietas restritivas porque eu já sabia que não é inteligente, né? Não é inteligente fisiologicamente. A minha faculdade me protegeu de eu não fazer coisas absurdas. Mas, lendo esse livro, eu consegui entender que, na verdade, quando eu fazia dieta, eu estava procurando que outra pessoa salvasse o meu problema de peso. Eu estava procurando a salvação, tipo, então, agora se eu fizer direitinho essa dieta, bem certinho, eu vou conseguir chegar no corpo que eu gostaria de ter. Só que eu não conseguia seguir a dieta. Porque o meu comportamento não me deixava ser disciplinada naquele momento. E quando eu entendi uma abordagem um pouco diferente da relação com a alimentação, eu percebi que tinha um problema na minha relação com a alimentação. Tem uma frase que eu não ia falar aqui nesse vídeo, mas me chamou muita atenção, que é todas as pessoas que comem
sem estar com fome, elas têm problemas emocionais. Pensa você num evento. Você pode até nem ser. Você pode ter 70 ou 30 quilos. Se você está num evento e você está comendo sem fome, tem algum problema ali que precisa ser investigado. Tem algum desconforto ali que tá te levando para a comida. Porque é muito fácil. Não ia ser socialmente aceito se você se embriagasse. Não ia ser socialmente aceito se você usasse outro tipo de droga. Não existe vício em comida. Mas o comportamento de comer ele pode ser vicioso. Então é socialmente aceito que você coma demais. E aí, eu quero conversar com as pessoas que querem olhar para o alimento de uma forma diferente, que querem entender a sua relação com o problema. Se você está numa compulsividade ou algum tipo de problema, entender que isso é mais profundo. E não com aquelas pessoas que acham que precisam fazer dieta e que só isso salva. Para essas pessoas, vai lá fazer dieta, vai no melhor nutricionista que você conhece e para tudo bem. Agora, para quem já tentou várias outras abordagens, talvez essa abordagem seja uma bem interessante para você. E eu ainda estou eu tô lendo e entendendo a intuição da alimentação, porque eu sempre fui a pessoa que achava que precisava de regras e de dieta para conseguir emagrecer, até porque fisiologicamente faz sentido, né? Você ter uma prescrição calórica exatamente com o que você gasta, focar mais em proteínas, enfim, isso realmente é pautado em fisiologia. Mas a questão é que antes de um corpo fisiológico, quem manda em tudo é a cabeça. Então, o comportamento de você conseguir ou não seguir uma dieta, e o que acontece quando você sai da dieta, você está sempre em dieta, como é a sua dieta, enfim, estar restrita a uma alimentação é querer ser consertado. Para quem está num processo de compulsão, seguir a sua intuição, inicialmente pode ser doloroso. Inclusive tem a Manutri, que eu vou deixar o Insta dela aqui, a Antônia, que ela fala muito sobre isso, sobre a dieta mais intuitiva, totalmente intuitiva. E existem mulheres que emagrecem inicialmente com a dieta intuitiva, porque aprendem rapidamente a prestar atenção nos sinais do seu corpo, mas tem outras mulheres que vieram de um ciclo de dieta que quando entra na dieta intuitiva acaba ganhando um pouquinho de peso, porque aquele ciclo de dieta não era o ciclo natural das mulheres. Então, quando ela entrou no seu natural, ela acabou ganhando um pouquinho mais de peso. E se isso pra ela deixa a vida dela mais confortável, mais funcional, não tem nada de errado. Porque talvez naturalmente foi o primeiro impacto com a libertação. Tipo, ela não podia comer sundae de chocolate, não podia nem querer gostar de sundae de chocolate. E quando ela vai pra dieta intuitiva, que de repente tudo é permitido, você tem à disposição tudo que você quiser. O primeiro ponto, até que você aprenda a lidar com essa permissividade, com essa liberdade alimentar, é você acabar comendo mais do que o necessário. Mas aí você ajeita com o andar da carruagem, por isso que uma mentora, eu vou deixar o contato, o Insta dela aqui embaixo, para você entender a diferença dessa abordagem. Vamos para a terceira frase. Eu acabei de descobrir que eu deixei 4 frases aqui. Essa aqui, meio da questão. Usar a comida para criar um problema secundário quando o inicial fica insuportável. Lembra que eu falei para você que todas as pessoas que comem sem estar com fome, elas não têm uma boa relação com a comida? Você que tá aqui me ouvindo, você quer emagrecer. Só que emagrecer é a capa do problema. Existe sim um problema mais profundo aí, que é necessário é preciso acessar esse problema para você conseguir melhorar a capa. Por exemplo, se você come demais porque a tua rotina tá exaustiva, o problema é comer demais? Não, o problema é a rotina exaustiva. A Janela dá vários casos de mulheres. Ela vai fazendo as perguntas, ela vai quebrando as camadas até entender o porquê que a mulher tá comendo demais. E é por isso que ela fala que existe um problema mais profundo no comer demais. Que ele tá intocável, ele tá inacessível, ele tá guardado. Normalmente é um problema não seu de mulher adulta. Às vezes é um problema de você, criança. Às vezes é a menininha de 7 anos que tinha medo de ficar sozinha em casa e comia por causa desse medo, que ela trouxe essa criança para você agora, mulher de 30, 40 anos, que não consegue se desvincular desse hábito. É a busca por estar com o sobrepeso. Em algum momento você se sentiu inferior e esse sentimento ele te trouxe para te proteger, por exemplo, e você não pode se libertar, você tem uma certa lealdade a algum processo que aconteceu lá atrás.
Isso pode ser muito consciente, isso pode ser inconsciente. Como que na prática eu posso descobrir se existe um problema mais lá? Sempre existe. Mas entender qual que é esse problema mais profundo. Na hora que você se pega com um comportamento disfuncional, com um hábito ruim, você precisa pausar por pelo menos um segundo e entender o que você está fazendo naquele momento. Onde você está? O que você está sentindo? É raiva? É ansiedade? É cansaço? É vontade de gritar com alguém? O que você está sentindo naquele... É um segundo. Você precisa ser tomada pela consciência de um segundo quando você está comendo demais para perceber qual é o sentimento que está ali. E quando você acessar, se você conseguir acessar esse sentimento, esse desconforto, traz ele um pouquinho mais forte. E tenta lembrar qual momento da sua vida você sentiu ele. A segunda alternativa é quando você tá no cerne da sua dor, porque tá comendo demais, é você ter esse um segundo de consciência e pensar onde você está. O que você tá comendo? O que aconteceu antes de você estar ali? Você precisa responder esses fatos. Aonde você estava antes e com quem você está? Com quem você está? Eu vou trazer um exemplo muito pessoal aqui, que eu comecei a descobrir nessa minha jornada de autoconhecimento. Eu sou a filha mais nova, porém não fui a filha mimada. Né? Dentro da minha concepção, do meu olhar de criança, eu sempre me vi muito sozinha dentro da minha casa. Sempre é muito diferentona, que não precisava de ninguém. Eu tava na casa da minha mãe, tava só eu e ela. E ela tinha feito bastante coisas gostosas para comer. E eu tinha aprendido em algum momento que eu deveria aprender a falar não, com a coragem de desagradar a minha mãe, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Ela fez um monte de coisa gostosa e eu precisava falar não para ela porque não era o momento e talvez eu nem tivesse com tanta vontade assim de comer o que ela tinha feito. Então eu quebrei uma primeira camada de conseguir falar não para minha mãe. Só que aquele impulso de abrir a geladeira e comer o que ela tinha feito, eu comecei a observar que não era para agradá-la. Não era porque eu queria mostrar para ela que eu tava comendo. A forma de demonstrar amor dela era ter feito algo muito gostoso. E eu falei não para ela. Só que aquilo foi muito superficial, foi fácil para mim. Eu comecei a perceber, sem mais delongas, que na verdade eu queria assaltar a geladeira para eu comer de uma forma disfuncional, para que ela me visse, olha que doido, para que ela me visse e me chamasse atenção. Como eu era uma criança que estava sempre sozinha e sempre se virando sozinha, achando que estava tudo bem, quando eu era criança eu precisava de atenção. E uma das formas de quando eu era criança de precisar de atenção era eu comer de uma forma disfuncional. Porque quando eu era criança, alguém ia me olhar comendo de uma forma disfuncional e ia me chamar atenção. E essa me chamar atenção, para mim, por mais que tenha sido negativa, a criança percebe, olha, estou sendo vista. E esse padrão se repetiu por até os meus 28 anos. E nessa vez que eu estava na casa da minha mãe, a ficha caiu muito. Por quê? Eu tenho 28 anos e eu assaltei a geladeira, dei ali algumas colheradas na comida e foi... Na hora eu pensei assim, nossa, mas ela nem me falou pra eu parar de comer. Porque normalmente ela falava, tipo, te serve, senta e come e não fica assaltando a geladeira. E eu tive o impulso de comer de novo para ver se dessa vez ela ia fazer. Foi nesse exato instante que eu falei assim, gente, por que eu quero que a minha mãe, eu tenho 28 anos, por que eu quero que ela me chame atenção pelo que eu tô comendo? Percebe que é um comportamento de uma garotinha pequena que eu tava trazendo pros meus 30 anos e o quanto isso naquela época foi funcional e agora não é. Lendo o livro Mulheres, Comida e Deus, eu consegui entender que a gente gourmetiza os nossos sentimentos. A gente quer trazer eles à flor da pele, a gente quer continuar contando essa historinha para continuar dentro da proteção. A primeira tendência da mulher que quer emagrecer é ela se colocar como vítima. E eu descobrindo essa história, eu tenho a consciência agora de continuar contando essa historinha ou de me desvincular dela e entender que isso não faz parte mais do meu comportamento. Quando você está no processo de consciência, você pode escolher quem você quer ser. Isso é mágico, isso é incrível, isso é lindo, não é fácil, mas é o que vai te conduzir para você realmente mudar a sua história com relação à comida. É você entender o que está ali mais profundo. É entender o sentimento.
Porque o que dói não é sentir tristeza. O que dói é você fugir da tristeza. O que dói é você não querer sentir. Você não sentir ansiedade dói. O filme das emoções lá? Ah, esqueci o filme da Disney. Que fala da ansiedade. Nossa, eu esqueci o filme. Eu vou lembrar, vai estar aqui anotadinho no filme. Quando a garotinha, ela não quer sentir tristeza, o sistema dela quer fugir dos sentimentos ruins, aí que o caos acontece. É a fuga da dor que vai te causar problemas. Então, se você quer melhorar a relação com a comida, entenda que a comida é a primeira camada. A garotinha, a Luana pequenininha, ela queria a atenção da mãe, das tias e dos familiares. Ela não queria comida. E tornar isso claro é lindo, libertador e perfeito, porque agora eu tenho a liberdade e autonomia para saber o que eu vou fazer com essa informação. E a última frase, eu trouxe ela porque ela é a parte prática. No livro ele traz algumas diretrizes alimentares e a principal dela eu vou trazer nessa frase, que é: sentir-se saciada é fácil de perceber, mas precisa de muita atenção, porque pode acontecer no meio de uma mordida. Quem é a criança que nunca ouviu que precisa comer tudo no prato? Eu ouvia isso o tempo todo. Que eu precisava, ou seja, desde criança eu fui instruída a ignorar a minha saciedade. Eu precisava limpar o prato para ganhar a sobremesa. A compensação, o feedback positivo estava em comer tudo no prato. Para mim sempre foi difícil de sentir saciedade. Eu sempre me sentia até um pouco limitada para comer. Eu não posso comer com alguma coisa com a panela na minha frente. Eu me sirvo o prato e saio de perto, porque isso é para... Eu achava que era a forma de eu conseguir não comer mais do que devia. A Geninha, ela te instiga a sentir a saciedade. E ela fala: se você tá em um ambiente muito tumultuado, se você tá vendo televisão, vendo revista, ouvindo rádio, ou prestando atenção em qualquer outra coisa que não no teu corpo naquele momento de alimentação, é muito difícil de você sentir saciedade. Então entenda aqui que o problema não é a sensação do seu corpo. O problema é o entorno para você sentir o seu corpo. E isso é treino. A gente consegue, é treinável. Você saber que, e talvez para você chegar a esse ponto, você precise primeiro ter uma condução alimentar. E depois eu vou trazer o ponto dos alimentos ultrapalatáveis. Mas em relação ao almoço, ao café da manhã, você sentar e ter pelo menos uns 20 minutos de café da manhã. Ai, mas a vida é corrida, a gente tem que trabalhar, eu trabalho em 2 empregos. Para essas pessoas, pra você que tá inserida nesse grupo de pessoas que tá muito corrida e não consegue ter 20 minutos pra almoçar, primeiro, essa rotina precisa ter tempo pra acabar, né? Você tá numa jornada, tá de conquista, enfim, mas precisa ter um fim também. Porque, ó, senão você vai ficar doente e aí você vai ser obrigada a parar. Sentir, se perceber o seu corpo, fica a forma de você ter uma alimentação intuitiva que funcione. Que não te leve a você confundir o que você quer do gostosinho com o que você precisa. Quando você entende que você pode comer um sundae, tanto quanto pode comer um frango, mas algo vai te nutrir mais, esse é o jogo. Esse é o entendimento. Que a felicidade, ela não vai estar ali naquele fim do sundae. E agora, uma coisa que eu acho bem importante de falar, sentir saciedade com, por exemplo, se você comer um prato de arroz, feijão e carne, você vai sentir saciedade. Agora, e tá dentro de uma quantidade de calorias muito saudáveis. Agora, essa mesma quantidade, mosquito aqui. Essa mesma quantidade de calorias, se você colocar, por exemplo, no McDonald's, onde tem muita caloria ali e é muito fácil de você comer demais, essa é uma diferença que você não está nutrindo o seu corpo fisiologicamente. Então você precisa de muito mais atenção. Talvez aí sim usar estratégias de cortar pela metade, de você, se você está comendo um bolo, dividir o bolo com alguém, porque na verdade, se você for bem a fundo, quando você está comendo uma coisa gostosa, você consegue perceber quando é suficiente. Eu quero deixar esse desafio para você, essa pulguinha atrás da sua orelha. Experimenta comer um bolo muito devagar. Ou um brigadeiro. Se você morde o brigadeiro, se você cheira o brigadeiro, se você sente cada mordida do brigadeiro e com um pouco de café para intercalar, quantos brigadeiros você vai comer assim? Uva passa. A própria uva. A forma como você come é tão importante quanto qualquer outra coisa. Enfim, eu já falei demais. Eu queria só trazer um breve resumo, que não ficou resumido assim. Assiste o vídeo no 2.0.
E eu instigo você a ter esse livro bonitinho em casa, se você quer se conectar de uma forma diferente. Nossa, tinha uma coisa muito importante que eu preciso falar, que é... Eu comecei a ler, a primeira vez que eu li, essa dúvida ficou na minha cabeça e eu não consegui enxergar onde estava. Mas ok, mulheres, comidas, ok. Deus. Por que Deus tá junto nessa frase? Né? Por quê? Ela fala muito sobre a fome de divino, a fome de paz, satisfação, a fome de Deus, a fome do Espírito Santo dentro do seu corpo. Quando você tem essa fome, é muito fácil de você achar que você vai saciar na comida. E isso é insaciável na comida. Ela traz a visão de que Deus também está no seu prato, está em você e está na sua relação com a comida. E é uma presença sutil, é uma presença que você precisa estar prestando atenção. Quando você está disfuncional nisso, isso está te trazendo algum malefício, você está com fome de Espírito Santo. Isso é uma das virtudes do qual eu gosto muito de trazer dentro do meu método, porque eu não gosto de tratar a mulher como um ser que precisa ser disciplinada. A mulher, ela precisa ser um ser ela é um ser virtuosa. A relação com a comida, a relação saudável com a comida, aproxima ela das suas virtudes e afasta ela do seu hedonismo. Então não é a mulher nunca ser super disciplinada e nunca comer açúcar. Não, é a mulher ser virtuosa, para ela servir a casa dela, para ela servir a família dela, para ela cuidar dos filhos, para ela entender que ela vai fazer à tarde um bolo maravilhoso com açúcar, com calda de chocolate, mas ela não vai comer tudo sozinha, escondida. Ela vai servir as pessoas com aquilo. Isso vai ser algo virtuoso e não querendo saciar a fome do Espírito Santo, que é insaciável com comida. E isso é um ponto que eu queria deixar muito evidente aqui, porque eu só consegui entender na segunda vez o que Deus está fazendo nessa bendita leitura. E ele está muito bem colocado. E é um ponto que está bem sutil. Talvez você não perceba, mas está aqui a presença de como você consegue lidar com o seu emagrecimento. E tudo que a gente faz de uma maneira virtuosa, com certeza se torna muito mais leve. Agora sim, era isso, me estendi bastante, mas eu queria muito trazer esse livro que para mim foi incrível. Realmente está mudando a minha forma de enxergar e está pautando a minha metodologia, que é de emagrecimento, onde eu trabalho com comportamento, treino e nutrição consciente. Continua aqui que sempre vai ter vídeo saindo para você e até o próximo vídeo.